Tem três crias do Ninho, tem três joias da base do Flamengo que estão se destacando bastante aí com o técnico Jorge Sampaoli. É claro que vocês sabem de quem que eu estou falando. Estou falando do Vitor Hugo, estou falando do Wesley, estou falando do Matheus Cunha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses três caras. Vamos trazer aqui muita informação, dados. Vamos botar uma lupa aí no desempenho desses três jogadores para a gente entender por que eles têm entregado tanto, por que eles têm encantado muitas vezes a torcida e por que o Sampaoli acredita tanto no futebol deles, deposita tanta confiança nesses três atletas. E aí, vamos falar de tática? Bom, gente, antes da gente seguir, é claro que eu tenho que fazer aquele pedido tradicional do like. Deixa o seu like, o like é importante de verdade. Se inscreve no canal, é realmente importante para a gente que produz conteúdo, para o YouTube poder recomendar para mais gente, para o canal poder crescer. Se você gosta desse conteúdo aqui, compartilha com seus amigos, com suas amigas, nos grupos de WhatsApp, de Telegram e tudo mais. Então fechou. Então vamos seguir, vamos falar sobre o desempenho de Matheus Cunha, Wesley e Vitor Hugo, três jovens, três joias que estão se destacando muito, que estão cada vez mais entregando um futebol de alto nível, tanto para o técnico, para os companheiros, ganham a confiança do elenco, da comissão técnica e também da torcida, é óbvio, né? Que não cansam de exaltar as boas atuações desses três, repito, jovens, muito jovens, que estão entregando um desempenho muito bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas estatísticas, vamos botar uma lupa no desempenho desses três caras. Bom, então a thumb desse vídeo, né, é o brilho da base, o trio de crias do Ninho tem destaque no Flávio Sampaoli e os dados comprovam isso. Vamos dar uma olhadinha. Bom, o Vitor Hugo, né, tem 19 anos, tem 1,82 m, ele tem 1.251 minutos nessa temporada. Ele teve uma contusão muito grave, né, no primeiro jogo da temporada ele teve uma lesão no tornozelo, ficou um bom tempo fora, então a minutagem dele não está das mais altas, vamos dizer assim. Mas com o Sampaoli vem desempenhando com muita frequência, né? Não dá para dizer que ele é um titular 100%. O São Paulo mexe muito no time, mas é um dos caras de confiança. Então, às vezes, não joga. E entra o Gerson, por exemplo, ali como aquele segundo volante. Mas ele tem jogado com frequência. Ele fez duas partidaças agora recentemente, né? Grêmio e Atlético Mineiro. Jogou muito bem nesses dois jogos. Bom, ele tem 3 gols e uma assistência na temporada. O contrato dele vai até 31 de julho de 2027. Ele tem mais 4 anos de contrato pela frente aí. Ele é o 6º do time em desarmes certos. Tem 13 desarmes certos. Ele vem cada vez mais crescendo na parte defensiva, aprendendo a jogar como esse segundo homem, né? Ele é um cara que fez a base dele toda como camisa 10, como um meia mais ofensivo. E ele tem sido esse segundo volante, vamos dizer assim, e tem cada vez crescido mais na parte de desarme e interceptação. Tanto que ele é o 6º de interceptações certas, ele tem 100% de interceptações certas. Está desenvolvendo muito essa leitura de onde é que a bola vai entrar, lendo rápido a intenção do adversário e conseguindo interceptar essas bolas, esses passes dos adversários, né? É o 6º em efetividade dos passes, né? 93,3% de acerto de passe. E se você for considerar só os jogadores do meio para frente, que são os caras que fazem os passes mais difíceis, né? Mais arriscados, mais próximo da baliza do adversário, onde tem mais gente, em zonas mais povoadas do campo, ele é o 2º, só perde para o Gerson. Então, muito apurado no passe, né? É o que eu sempre digo sobre o Vitor Hugo. Ele tem só 19 anos, mas joga como gente grande, muito capaz de tomar boas decisões, muito inteligente para tomar a decisão certa, para entender qual é o momento de conduzir, de driblar ou de jogar poucos toques. Joga muito a um toque também, acelera muito o jogo. Eu sou fã incondicional, acho esse moleque muito craque e vai entregar aí para o Flamengo tecnicamente por um bom tempo e possivelmente também vai ter um retorno financeiro aí, porque acho difícil que ele fique no Flamengo aí. Deve ser vendido no máximo na janela do meio do ano de 2024. Vamos falar aqui agora do nosso grande Wesley. Grande Wesley, 19 anos, 1,73. Jogador que foi bastante contestado. E realmente, quando ele entrou no time, ele entrou numa roubada danada, né? O Mateuzinho tinha se machucado, o Varela não tinha se firmado muito. O time estava naquele momento ainda com o Vitor Pereira. Quando o São Paulo entra, bota o garoto, acredita no potencial dele, deposita confiança. E ele oscila, né? Ele tem uma fase de oscilação e depois ele consegue se manter. Ele é um jogador que, vez por outra, ainda tem alguma situaçãozinha de alguns errinhos, né? Nesse jogo mesmo agora contra o Cuiabá, eu apontei a falha que ele teve ali de mentalidade zonal no gol do Davidson, né? Não soube cuidar das costas. Tem algumas coisas para ele desenvolver como um jovem que ele é.
Tem bastante coisa para ele desenvolver ainda em termos defensivos, dessa questão da mentalidade zonal, por exemplo, que me chamou muita atenção. O cartão, por exemplo, que ele tomou lá contra o Racing, na Argentina, foi muito também por não saber dividir essa referência, de cuidar da bola, de cuidar das costas, do adversário que está vindo nas costas. Então, o Wesley, ele está em desenvolvimento em relação a isso. Mas tem muito potencial e vem crescendo muito, está muito confiante, né? A confiança vai dando um bom rendimento para o atleta, né? A gente sabe que a confiança é muito importante, o mental do atleta está bom, então ele vem cada vez mais crescendo, ofensivamente está entregando um absurdo, né? Bom, ele tem 2.646 minutos, é o 8º do elenco nessa temporada em minutagem. Ele tem 2 gols e 1 assistência, tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Tá na hora de estender isso aí, hein, Flamengo? Tá muito perto, tá muito curto isso aí. 89% dos jogos como titular no Brasileirão, que é o recorte praticamente do Sampaoli, né? O Sampaoli estreia no 2º jogo do Brasileirão, né? Então, eu considero muito que o recorte do Brasileirão é meio que o recorte do Sampaoli, que só tira aquela estreia contra o Curitiba. Então, o Wesley é titular em 89% dos jogos, ele joga quase todos, né? E o Varela, né, que teve a oportunidade de mostrar um pouco de serviço, de mostrar que pode ser útil nesse último jogo contra o Cuiabá, não foi bem, não fez uma boa partida. Então, o Wesley está mais titular do que nunca depois dessa atuação aí, um pouco abaixo aí do nosso digníssimo Varela. Bom, ele é o líder do time em desarmes certos, 24. Ele é muito bom no desarme. Não é porque ele não tem uma boa mentalidade zonal, não é porque ele não consegue dividir referência, que ele é ruim defensivamente. Isso é um indicador. Existem dezenas de indicadores defensivos, né? A gente precisa, às vezes, também entender um pouco isso, que às vezes não ter um indicador bom não significa que ele não serve, né? Ele pode desenvolver aquilo, isso pode ser trabalhado, ele pode desenvolver. Então, isso não quer dizer que defensivamente ele não entrega um bom trabalho. Ele tem 70,59% de efetividade no desarme. Dá até para melhorar, mas já está bom. Em número de desarmes está bom, mas dá para melhorar um pouquinho mais nessa efetividade, né? Na porcentagem de desarmes que ele realmente acerta e realmente é efetivo. É o 3º em interceptações certas na equipe do Flamengo. Também está desenvolvendo bastante isso. Tem um bom contra um defensivo, né? Então é um jogador que está em franca evolução e fez agora, outro dia mesmo, né, um golaço contra o Galo, aquela cavadinha linda. O sem bola dele é absurdo, tanto que ele ultrapassa, tanto que ele é corajoso para jogar, o espaço está ali ofertado para ele, ele vai atacar aquele espaço, ultrapassa por dentro, ultrapassa por fora, está funcionando muito bem com o Ribeiro, essa dobradinha do lado direito do Flamengo. Talvez seja hoje, para mim, o grande ponto forte assim, em termos de relação sócio-efetiva. Claro, tem o Gabi e o BH, você tem o próprio Felipe Luiz com a Arrascaeta, mas assim, está funcionando muito bem essa dupla aí pelo lado direito. Quando um tá fora, outro tá dentro, um ultrapassa, o outro segura a bola e eles se entendem. Então, tá muito bom esse entendimento dos dois. Então, o Wesley tá se destacando demais. Tem que ser muito exaltado esse garoto. E aí, para fechar, a gente vai falar, claro, do Matheus Cunha. Só tem 22 anos, gente, para goleiro. É mais difícil a maturação, é mais complicado. Você não vê um goleiro de 22 anos sendo titular de um time como o Flamengo. O Matheus Cunha, gente, está barrando goleiros como Santos e Rossi. A gente não está falando de Neuer e de Buffon, mas está falando de goleiros que têm nome, que têm carreira, que têm títulos, que jogavam, né, que vieram para o Flamengo, vindo de times importantes, né? O Atlético Paranaense é um time importante aqui no Brasil, que tem ganho taças, que tem chegado em final de Libertadores, que tem, enfim, ganho Sul-Americana, Copa do Brasil. E o Rossi veio simplesmente do Boca Juniors, né? Então, o Matheus Cunha tem 22 anos, é o titular, tá barrando esses dois caras, cara. Isso é muito gigante, né? Eu já teci algumas críticas aqui para o Matheus em relação ao uso demasiado da bola longa, tendo, às vezes, a linha de passe disponível para ele poder jogar, mas se a gente for pensar que ele é um jovem, que ele ainda está amadurecendo, acho que dá para a gente dar uma amenizada também um pouco, né, e entender que realmente para goleiro demora um pouquinho mais para maturar, né? Bom, ele tem 2.389 minutos, é o 11º em minutagem nesse elenco do Flamengo, tem 21 gols sofridos, 14 jogos sem sofrer gols. O contrato dele vai até 31 de 12 de 2025. Ele tem 53 defesas no Brasileirão. É o 2º goleiro que tem mais defesas no Brasileirão. Só perde para o Lucas Perry. E tem 13 defesas difíceis no Brasileirão. É o 7º nesse quesito. Então também está destacando demais. Ele mantém o Flamengo nos jogos algumas vezes. Alguns jogos que o Flamengo acaba cedendo um pouco mais de finalização, né? A gente sabe que o Flamengo tem sofrido um pouco às vezes isso. Muitas vezes ele mantém o Flamengo no jogo por conta das defesas que ele faz. O Flamengo segue vivo na partida e às vezes isso é determinante para um resultado positivo. Um bom exemplo disso, por exemplo, é a partida contra o Atlético Mineiro recente, né? O Atlético começou muito bem no segundo tempo,
teve algumas finalizações importantes, ele fez uma defesaça no chute do Pavon, manteve o Flamengo no jogo, fez duas também, fez uma de mão trocada também linda, manteve o Flamengo no jogo. Muito por conta dele, o Flamengo conseguiu se manter vivo na partida e conseguiu a virada, né? Então isso tem sido uma tônica, assim, do jogo do Matheus, ele tem sido muito importante de verdade. Tem, é claro, que também se desenvolver algumas coisas, né? Essa questão da bola longa, em demasia, de entender, ter a confiança para poder fazer esse passe mais curto. Tem melhorado muito nos últimos jogos, franca evolução também, mas é um processo que não é de uma hora para outra. A gente está falando de um goleiro jovem. Craque o Flamengo faz em casa, né? O Flamengo vai seguir produzindo grandes jogadores, o Flamengo vai seguir investindo muito na base, vai conseguir ter retorno técnico, ter retorno financeiro. Isso não vai acabar, né? O Flamengo tem um time forte, sub-20, tem destaques, não param de surgir jogadores com um bom potencial. Tem que ter muita calma a torcida, tem que ter muita sabedoria, as comissões técnicas, os dirigentes, para poder fazer um trabalho interessante de transição. É um trabalho que não é fácil de fazer, esse trabalho de transição para o atleta do sub-20 para o profissional. É um processo muitas vezes delicado, né? Quando o atleta, por exemplo, só profissional, começa a ter um pouco mais de relevância, de aparecer, a rede social, por exemplo, dele explode e começa todo mundo a querer procurar e começa a ter contrato de patrocinador, não sei o que. Então tem que ter muita cabeça. Então é uma coisa difícil, não é tão fácil. Então que bom que o Flamengo tem três garotos aí se destacando, né? O Matheus França acabou de ir embora, tem tudo para ir bem também lá na Inglaterra. E a gente tem, por exemplo, o Lohan agora com 16 anos, né? Brilhando, e vai ser mais um que vai trazer retorno técnico, possivelmente, e vai trazer também retorno financeiro. Beleza? Obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço, fui, valeu!